Muito bem-vindos mais uma vez a um comentário semanal da Paraxá. E a Paraxá dessa semana chama-se Terumá, que se encontra no livro de Shemot, capítulo 25, verso 1 até o 27, verso 19. Um dos versos cardeais da nossa Paraxá é o seguinte: Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. E me farão um santuário e habitarei entre eles. O estudo da Paraxá dessa semana, esse comentário que estamos fazendo, está embasado em duas obras. Uma obra em 2 volumes do grão rabino do México, Jacó Avigdor. E essa obra chama-se Shebichtav Veshebal Peh. Então, o comentário que estaremos fazendo desse verso em particular, estaremos nos demorando um pouco mais sobre esse verso e posteriormente alguma análise mais aprofundada acerca de toda a Paraxá, está embasado então nessa obra do famoso e já falecido rabino Jacó Avigdor. A Paraxá da semana passada, Mishpatim, ela é toda dedicada à legislação, à jurisprudência judaica. Jurisprudência essa que se baseia sobre 3 princípios básicos, que são eles Din, a justiça, Emet, a verdade, e Shalom, a paz. Como se diz no livro do profeta Zacarias, que a verdade, a justiça e a paz reinem nas vossas portas. Esta semana lemos na Torá a descrição minuciosa, muito detalhada, da construção do tabernáculo, chamado de Mishkan, que durante os contextos cambiantes da história judaica mudou de forma. O santuário móvel, primeiramente, portátil, no deserto, e depois o primeiro e o segundo templos. Sendo o segundo muito mais suntuoso do que o primeiro. As grandes e pequenas sinagogas e finalmente então o lar judaico, que deve ser o santuário em miniatura. Isso porque da continuidade e da perpetuação do lar judaico, dizia Shimon Hatzadik, o mundo se mantém sobre 3 bases: a lei divina, o culto e a caridade. E é exatamente no lar que se estuda, que se tem a base do estudo da lei divina, aonde inicia-se os serviços prestados ao Criador e também onde aprende-se a caridade. E acaba lá no intuito de acentuar a essência do pensamento judaico, sublinha com as seguintes palavras: Kudsha berichu Israel ve'oraita hadhu. Deus, o povo de Israel e a Torá são apenas um. Mas como será que nós poderíamos entender a união dessas 3 concepções tão distintas? Deus, Israel e a Torá. Simplesmente construindo um santuário que contribua para que as concepções de Shimon Hatzadik e as da Kabbalah se entrelacem. Desde que os judeus foram expulsos da terra de Israel, andando dispersos pelos 4 cantos do mundo, não há mais o tabernáculo, não há mais a Mishkan. Tampouco há o Beit HaMikdash, o templo. Mas certamente existem o que se chama Batei Midrash, as academias de estudos e as sinagogas. O judeu entra na sinagoga
para, antes de mais nada, desabafar o seu coração perante o seu Criador, para ouvir a voz divina em si, para ouvir uma palavra de Torá, um darush, uma prédica, ou um shiur, uma lição de interpretação da Torá, com a ajuda dos comentaristas, do Midrash, do Talmud. Explicação essa que lhe proporciona satisfação, plenitude, elevação moral. E finalmente, com a sua vinda à sinagoga, ele pretende encontrar-se com os seus correligionários, e correligionários tanto de crenças como também de destino, com gente que pertence ao seu povo, ao seu meio, que partilha de convicções idênticas. O Midrash desta paraxá é rico em exemplos alegóricos que sublinham a importância da Mishkan para o povo judeu. Nós vamos citar então só um único exemplo. Ve'asu li mikdash. Eles me farão um santuário. Deus disse a Israel: Tu és o meu rebanho, e eu sou o teu pastor. Faz-me uma cabana para eu poder cuidar do rebanho. Tu és a minha vinha, e eu o teu guardião. Faz-me uma choupana para que eu possa zelar pela vinha. Vós sois meus filhos, e eu vosso pai. Fazei-me uma casa para poder morar perto de vós. É por isso que se lê no texto: Veshachanti betocham, e eu habitarei entre eles. 3 motivos devem orientar a construção de uma casa de Deus. Número 1, o motivo religioso, o laço de união entre o homem e Deus, simbolizado pelo pastor e o rebanho. Orando a Deus, o judeu, quando entra na sinagoga, não se sente como uma ovelha perdida, mas sim como um ser vivo, protegido por um fiel e carinhoso pastor. 2, o motivo educativo cultural. A sinagoga tem por dever divulgar a sabedoria judaica, o pensamento do povo de Israel, e por isso os mais antigos chamavam a sinagoga de shul, ou seja, na língua deles, escola. Os adultos devem aprender da boca do rabino o sentido dos ensinamentos da Torá, para depois então poder transmiti-los às gerações posteriores. A Torá é comparada na alegoria do Midrash a uma vinha, em hebraico é kerem, e os seus ensinamentos ao vinho, Yeiná shel Torá, o vinho da Torá. E nós sabemos que vinho, quanto mais velho, tanto melhor, tanto mais saboroso e mais caro. Quanto mais nos aproximamos das criações antigas do espírito judaico e da fonte primitiva do pensamento e da filosofia do judaísmo, tanto maior é a delícia intelectual. E daí a comparação entre vinha e guardião. 3. E finalmente vem o motivo nacional. A sinagoga é um Beit HaKnesset, a casa que congrega gente judaica, robustecendo nela o sentimento de permanecer judeu e de pertencer ao povo de Israel, de permanecer monoteísta, fiéis aos princípios da Torá e da sua tradição, é o Beit Israel, a casa de Israel. Filhos de um pai. Sendo assim, então, justificada a comparação no Midrash de pai e filhos. O Midrash narra também uma discussão interessante entre famosos Tanaim, que eram mestres da Mishnah, que indagaram então qual seria a máxima de maior profundo significado da Torá. E continua o Midrash dizendo que Ben Zomá teria dito: O Shema Israel, este lema é a maior expressão da fé judaica. Já o rabino Ben Nanas opinou: Ve'ahavta lereacha kamocha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este preceito é muito mais
expressivo no pensamento judaico do que a confissão do Shema. Enquanto Ben Pazi argumentou, Et hakeves haechad ta'aseh baboker, um cordeiro oferecerás durante o serviço matutino. Essa sentença representa a quintessência do judaísmo. Levantou-se então o Rabi Yehudá Hanassi, o compilador da Mishnah, e decidiu: eu concordo com a opinião de Ben Pazi. É fácil compreender a razão dessa discussão. Os mestres queriam averiguar, através de uma polêmica construtiva, qual é o motivo mais forte, mais importante que sustenta o judaísmo. Ben Zomá baseou a sua afirmação no fator religioso, citando o Shema Israel, querendo com isso expressar então a sua convicção de que a crença num único Deus e a fé judaica são e serão para sempre os alicerces da continuidade do povo de Israel. Ben Anás opinou, porém, que a fé sem Torá não pode garantir a Kiyum, ou seja, a existência, a permanência dos judeus. E por isso argumentou usando a expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois o seu mestre, o mártir Rabi Akiva, baseado nos ensinamentos de Hillel, disse: Be'ahavta l'reacha kamocha, ze klal gadol hatorá. Klal hagadol batorá. A regra pilar da Torá é o amor ao próximo, fazendo então entender que a Torá, viver dentro do espírito dos preceitos da Torá, é superior à emuná, superior à própria convicção, à própria confiança. Ben Pazi foi mais além e manifestou a importância da força da união. Da união. Sem Ahdut, sem união, não há garantia para a continuidade do povo judeu. O cordeiro ofertado diariamente durante o serviço matutino, o Korban Tamid, era adquirido pela contribuição do meio shekel, oferecido anualmente de forma obrigatória por todos os judeus, como demonstração de união e unificação, e como meio de mostrar a sua ligação com o restante do povo de Israel. A história judaica nos ensina que esses debates nas academias rabínicas, nas yeshivot, do século I até a conclusão do Talmud no século V, tiveram uma motivação psicológica, e que as conclusões de Ben Pazi e do Rabi Yehudá Hanassi, o príncipe, são absolutamente certas, não perdendo a sua atualidade. A história judaica pode ser dividida em 3 épocas distintas: a do primeiro templo, a do segundo templo e a era atual. Quando Shlomo HaMelech inaugurou o primeiro templo, ele sublinhou particularmente o momento religioso, distinguindo-se por iná, canto, tehiná, louvor, tefilá, prece, querendo que nessa casa sagrada fossem ouvidos os louvores e a ação de graça de todos, sem distinção de credo, que viessem ao santuário à procura de conforto espiritual. O primeiro templo era uma casa divina que aproximou o homem do seu Criador. O segundo templo era principalmente uma casa de Torá. O Sanedrim tinha a sua sede no Beit HaMikdash, exatamente no templo. Os homens da grande sinagoga, o Anshei Knesset Hagdolah, os Sofrim, os escribas, todo o desenvolvimento da Torá Shebal Pei, da Torá oral, todos esses acontecimentos de importância fundamental para a vida judaica surgiram durante a época do segundo templo. E mesmo assim, todo esse maravilhoso serviço divino do primeiro templo não foi capaz de impedir a sua destruição. O vírus da idolatria foi a causa da sua derrocada. Avodah Zará, crença sem Torá, sem a filosofia que dá vida da Torá.
Isso pode conduzir então a pessoa à idolatria, à superstição, à falsa crença, à falsa convicção. Já o segundo templo tinha a Torá, mas só a Torá não é bastante eficaz para garantir a continuidade de um povo. Foi na época do segundo templo que surgiram as diversas seitas, partidos políticos, que minaram os alicerces da casa de Israel, e a consequência foi a destruição do segundo templo, como a história mostra, e a causa primordial é chamada, entre os judeus, de Sinat Hinam, ódio gratuito, ódio injustificado, inveja, intriga, brigas ideológicas, incompreensão mútua, diferenças, divergências de pensamento religioso e político que levaram aquela geração à derrocada, à hecatombe nacional. A verdadeira salvação, a definitiva redenção e a absoluta garantia do Kiyum judaico, da continuidade judaica, e o seu Hemshech, a sua continuidade, só surgirá se então a convicção que se tem na Torá se congrace com os sentimentos de unificação, de união, quando todos os filhos de Israel se unirem em torno de um grande e elevado ideal, quando todos reconhecerem e sentirem que são irmãos, filhos de um pai, e que o segredo da eternidade do povo consiste em Kudsha Berichu Oraita ve Israel Hadhu. O santo abençoado seja ele, a Torá e o povo de Israel formam uma unidade inseparável e indelével. Ve'asuli limikdash veshachanti betocham. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esta frase, aparentemente paradoxal do ponto de vista da gramática, despertou a curiosidade de todos os grandes exegetas clássicos da Torá. Todos eles apontam: se aos filhos de Israel se ordenou fazer um santuário, seria lógico que a frase nos dissesse: para que eu possa habitar Betocho, nele, isto é, no santuário. Por que então o texto diz Betoham, no meio deles, no plural? Mas vejamos que este Mikdash, que esse Mishkan, propriamente dito, tabernáculo, deverá representar para os filhos de Israel do ponto de vista espiritual. O que será que isso representaria? Encontrando-se ainda no deserto, vagueando de lugar para lugar, estando divididos em diversas tribos nômades, deveriam edificar um centro espiritual que os unisse, fazendo deles uma unidade homogênea, fazendo com que eles pudessem compreender e sentir a sua ligação íntima àquela herança transcendental que receberam no Monte Sinai. As condições físicas da sua vida anormal obrigaram-nos a criar um centro espiritual no meio de seus acampamentos, com o intuito de purificar e consagrar a vida de todas as camadas da população, elevando-os assim acima da vida material e das preocupações cotidianas. Uma outra versão diz que o Mishkan, que vem do verbo hebraico shachon, repousar, habitar, deveria reconciliar o povo de Israel com o seu Criador, para demonstrar aos povos vizinhos que eles foram perdoados pela grave falta cometida quando da confecção do bezerro de ouro. E a edificação de um santuário nunca cessou na história e na vida do povo judeu. O tabernáculo móvel, provisório, instável, o deserto, foi substituído depois, como sabemos, pelo Beit HaMikdash, pelo templo sagrado em Jerusalém, que também se tornou um centro da vida espiritual, religiosa, nacional, judaica, unindo o pensamento do povo ao seu mais elevado ideal, a convicção num único Deus e numa única Torá. O Beit HaMikdash não era somente uma casa de oração, mas também
uma fonte inesgotável de energia espiritual que inspirava coragem, mesmo àqueles que viviam dispersos na diáspora, que vinham de tempos em tempos, conforme as suas possibilidades, visitar a casa sagrada. E quando após a destruição do segundo Beit HaMikdash, o povo judeu foi obrigado a tomar o bastão do peregrino, procurar refúgio, descanso entre os diversos povos, a primeira coisa que eles fizeram foi construir um Beit HaKnesset, ou um Beit HaMidrash, uma sinagoga, ou uma casa de estudo. E de fato as sinagogas, grandes ou pequenas, ricas ou modestas, foram para os antepassados dos judeus, Mikdashei Me'at, santuários em miniatura, onde se concentrava toda a vida religiosa, cultural e social dos judeus. Entre os muros da sinagoga, os judeus se sentiram unidos e ligados pela mesma convicção, pelo mesmo destino a todos os seus irmãos no mundo inteiro. O judeu viu na sinagoga não somente um retiro espiritual para desabafar o coração, para abrir o coração diante de Deus, mas também um refúgio para procurar conforto e consolo em momentos de tormento físico ou psíquico. Mesmo assim, encontramos no profeta Yeshayahu uma pergunta que é ao mesmo tempo uma advertência severa contra aqueles que pensam que a Shekhinah, a divina presença, necessitaria de um recinto especial e que ela pode ser limitada e condensada num lugar fixo, num edifício adequado. O profeta pergunta: Eize bait asher tivnu li, ve'eize makom menuchati. Que casa vocês vão me edificar? E qual seria o lugar do meu repouso? Acaso o universo todo, não é cheio da minha glória? Para que então serve a sinagoga? Era como se pudéssemos interpretar dessa forma. E para que serviu o tabernáculo, o santuário? O texto do Talmud nos ajudará a encontrar uma resposta plausível. Duas categorias de serviço divino havia no tabernáculo e no santuário: sacrifícios e Torá. Lá estava a sede do Sinédrio, do Sanhedrin, que divulgava a instrução e a orientação religiosa para todo o povo de Israel. E após a destruição do templo, o santuário servia para oração e ensino. As orações substituirão as oferendas permanentes. Mas seja para a prece ou seja para o ensino da Torá, é necessário, antes de mais nada, um tabernáculo e um santuário, e ambas as coisas são representadas pelo homem, como nos diz o rei David: Vaitosh Mishkan Shilo, Ohel Shiken Hadam. Por isso abandonou o tabernáculo de Shiló e a tenda da sua morada entre os homens. E nesse contexto exorta-nos o profeta Jeremias: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Eterno é este. Não seriam os tendões, as veias, a carne e a pele que fazem o homem, mas sim o espírito da Torá. Zot HaTorah HaAdam. Esta é a lei, a Torá do homem. Se quiseres saber então o que é o homem, observa até que ponto ele vive dentro do espírito da Torá. Ze Sefer HaToledot Adam. Este é o livro da história ou da geração do homem, do ser humano. E uma interpretação mais recente desse conceito é a seguinte: os filhos do homem, ou os seres humanos, formarão o verdadeiro livro. Eles trazem a Torá no coração e também os seus descendentes. Se nós quisermos saber o que este livro da Torá representa, nós devemos ver a biografia do homem, do ser humano, examinando minuciosamente se ele cumpre os preceitos éticos da Torá. Se não houver homem no mais profundo sentido da noção, não pode haver prece, não pode haver Torá, conforme as palavras de Isaías: quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
E por isso, assim como aos judeus foi ordenado, aos israelitas foi ordenado erguer um tabernáculo e celebrar dentro dele os serviços divinos diários, assim também devemos erigir, levantar, erguer, construir, edificar em nós altares sagrados, para que o próprio homem se torne um santuário em miniatura. Assim o termo Betoham, habitar no meio deles, terá a sua justificativa insofismável, pois Deus habitará então em cada coração, em cada alma humana, em cada alma do ser humano. E é sem dúvida alguma dentro desse espírito que o famoso rabino Naftali respondeu àquele homem que lhe perguntou: diga-me, onde mora Deus? E ele respondeu: Deus mora onde deixa-não entrar. A indagação do profeta: que casa vós me edificareis? É mais do que justificada, se analisada à luz da história, da própria história judaica. Pois onde se concentrava a Shekinah, a divina presença, quando mãos bárbaras destruíram as sinagogas, as famosas yeshivot, onde se formavam os grandes e cultos rabinos, onde se colocou a Hanukkah, o candelabro de Hanukkah, que deveria ser posta perto da janela, que dá para a rua, para tornar público o milagre, quando em horas de perigo, nos tristes tempos dos pogroms da Rússia, ela não podia ficar no lugar indicado. Ela foi posta na mesa, dentro do quarto, as janelas e as portas bem trancadas, por causa do perigo iminente. E em torno dessa luz escondida, cantava a família cânticos como Al-Hanissim e Maosur Yeshvati, servindo-se então da luz do Shamash, estudavam Torá e Talmud. Nestes momentos, então, a casa, o lar judeu, tornava-se um Mikdash Me'at, um pequeno santuário, como diz o profeta, um santuário em miniatura, concretizando-se assim então a afirmação da Torá: em todo lugar onde eu quero que seja evocado o meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. A casa, o lar de um monoteísta, tornava-se assim uma fortaleza, ou torna-se assim uma fortaleza inexpugnável. Neste contexto, devemos então distinguir termos de edificar e sustentar. Através de todos os tempos, os belos santuários foram edificados na esperança de serem sustentados pelas casas de famílias judias, e não somente através do serviço divino da sinagoga. O Mishkan, o tabernáculo móvel e desmontável, é conforme a magnífica interpretação do saudoso professor Cassuto, nada mais do que um monte Sinai móvel, que acompanha o povo de Israel através de todas as tempestades e contextos cambiantes do destino. Devemos apelar para todos, judeus e não judeus monoteístas: façam das vossas casas um Mikdash, um santuário, um Mikdash Me'at, um santuário em miniatura, para que a chama, para que a convicção, para que a Emuná Shlema possa sustentar e iluminar as vidas de cada um, e para que essas convicções, para que o conhecimento da unidade de Deus possa ser divulgada, difundida de todas as formas. Desta forma, então, a sua casa, o seu lar será um foco divulgador de luz, de conhecimento, de sabedoria, para que então Hamakom, o lugar, que é um outro termo para se referir ao Criador, ele possa realmente habitar entre nós, e desta forma o mundo todo ser iluminado pela sabedoria que emana da lei divina. Muito grato a todos
e até uma próxima oportunidade. Em Mircea Hashem.